Então logo no início eu percebo que existe uma ausência de referência quando se diz respeito a trabalhos feitos com a garrafa de vidro. E eu não falo qualquer tipo de trabalho, porque se a gente for parar para pesquisar esses tipos de trabalho no Google, vai aparecer muitas referências de trabalhos feitos com a garrafa de vidro, mas são trabalhos mais voltados para termoformação e não para fusão em si. Termoformação que eu falo, eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito da termoformação, e nesse caso, citando como exemplo a garrafa, a termoformação é quando você pega a garrafa, coloca no forno, seja no molde ou seja no piso mesmo do forno, e derrete ela a ponto de achatar ou aderir a uma determinada forma. Isso é termoformação. Então, voltando aqui à pesquisa, quando a gente faz algum tipo de pesquisa sobre fusing voltado para a garrafa de vidro, a gente vai encontrar muita coisa, só que do mesmo. E isso, para quem está começando, que muitas vezes precisa desse tipo de pesquisa para talvez ter até uma referência, na grande maioria dos casos, se ela não encontra nada que agrade ela visualmente, ela acaba desistindo de exercer esse tipo de trabalho utilizando essa matéria-prima. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica às peças, tampouco aos artesãos que criaram esses trabalhos. O que eu estou falando é, quando alguém busca algum tipo de referência no trabalho com a garrafa e não encontra nada interessante, para ela pelo menos, ela tende a deixar de lado essa história de trabalhar a fusão com a garrafa de vidro e acaba migrando para algo que seja mais simples para ela e mais prático, e talvez até mais fácil de se achar referências na internet, que no caso seria o vidro plano. E eu falo isso porque comigo também foi assim no começo. Assim que eu estava iniciando minhas atividades na área do fusing, eu procurei várias referências, tanto com vidro float quanto com a garrafa de vidro. Só que eu tinha em mente que eu não queria focar no vidro plano, mas sim focar todo o meu trabalho, toda a minha atenção somente na garrafa de vidro. Então, quando eu fiz essas pesquisas sobre esses trabalhos, eu não encontrei nada que visualmente me agradasse, não consegui ver nada interessante a ponto de pensar, nossa, eu vou fazer uma peça parecida com essa. Porque de fato só tinham garrafinhas amassadas, relógios de garrafa, enfim, trabalhos simples, que na época, por mais que eu ainda estivesse começando a exercer a profissão, eu achava trabalhos muito simples para aquilo que eu estava procurando fazer. Então sim, eu encontrei uma ou outra referência, mas nada de tão interessante a ponto de eu falar, não, eu vou seguir meu trabalho nessa linha aqui. E foi aí que eu pensei, bom, se ninguém está publicando nada a respeito desse assunto com uma qualidade que eu estou buscando, acredito eu que ou a pessoa não está querendo publicar porque está guardando esse ouro somente para ela, ou ninguém ainda desenvolveu uma técnica a ponto de transformar a garrafa de vidro de tal forma que quando alguém olhe para ela, não perceba que ali por trás daquele trabalho existe ou existiu uma garrafa de vidro. Então, como eu já tinha a ideia de focar somente na garrafa de vidro e vi que não tinha nenhuma técnica ainda específica focada na transformação da garrafa, eu resolvi criar uma. Isso para que servisse de referência para aquelas pessoas que estão começando hoje, porque assim como eu procurei algo e não encontrei, hoje em dia pode ser que essas pessoas procurem, talvez encontrem ou não algum trabalho meu feito com a garrafa de vidro, sinta-se atraído por aquele trabalho e tenham a garrafa de vidro como matéria-prima para exercer sua profissão.